E aí, pessoal, já faz um tempinho que eu não apareço por aqui no YouTube. Podem perceber que o óculos mudou, eu mudei um pouquinho, o cenário aqui atrás mudou, mas eu desapareci por motivos de estudo, escola, trabalho, etc. Então não dava para eu gravar aqui para o YouTube. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a escola agora eu tô dando uma relaxada, já estou quase acabando o ano. Próximo ano é só faculdade e trabalho, então vou conseguir manter um, um cronograma de vídeos um pouco maior, né? Um vídeo por semana, vou tentar fazer algo assim. Mas vamos pro tema do vídeo de hoje, que é sobre o Band.js, a tecnologia que está causando muito alvoroço na comunidade. Já tem vários vídeos no YouTube falando sobre ele, mas eu quis esperar o hype passar um pouquinho para dar minha opinião sobre o que isso realmente, o que essa tecnologia realmente vai afetar nos seus estudos e no universo da programação, de como o mercado vai ficar. Porque é, muitas pessoas estão dando suas opiniões sobre o ban, mas eu vejo que a maioria dos desenvolvedores ainda está sentindo medo, receio de que o ban substitua o Node completamente, seja outra tecnologia diferente e que ela tenha que parar de dar o Node e ir para o ban ou trocar diretamente de tecnologia. Só que isso é muito perigoso, é um tema muito importante para eu falar aqui com vocês. Então, eu vou dar um panorama agora sobre o que é o ban, vou falar sobre a história dele, a empresa que está por trás, a tecnologia que ele usa para cumprir a promessa de ser mais rápido que o Node, a minha experiência de uso e também uma opinião final sobre toda essa história. Então, vamos lá. Então, galera, vamos começar aqui falando sobre a história do ban. Para quem não conhece, não viu vídeos há uns 9 meses atrás, 10 meses atrás, já estavam falando sobre o ban, que ele ainda estava na versão beta, né, acredito na versão beta, uma versão abaixo da 1.0, e nesses vídeos o pessoal já estava comentando sobre um competidor para o Node, né, que era a tecnologia do momento. E mesmo já estava tendo um hype da comunidade, mas o que fez com que o assunto ban crescesse foi quando saiu a versão 1.0 recentemente. No mesmo dia, inclusive, que saiu, eu vi já muitos conteúdos sendo postados e muita gente já assumindo que ele é melhor que o Node e já trocando, eu vou colocar até alguns tweets de algumas pessoas aqui, e já pensando em trocar o Node pelo ban pela sua velocidade, mesmo ele ainda estando meio instável, porque é a versão 1.0 da tecnologia. O Node, se não me engano, já está na versão 18. Então, o Node é uma tecnologia que já está maturada no mercado há muito tempo e o ban ainda está começando. Então, eu vejo uma ansiedade da parte da comunidade de programação de já querer utilizar uma tecnologia que ainda não é estável, por mais que ela seja muito boa e muito rápida. Beleza? Mas partindo agora para a história do ban, depois eu vou comentar mais sobre isso. O ban não é nada mais que um toolkit. O que é um toolkit? É como se fosse um conjunto de ferramentas agregadas em um pacote central, que seria o ban, que é responsável por rodar as aplicações. Só que diferente do Node, que precisa de muitas bibliotecas externas, o ban tem o objetivo de ser algo um pouco maior. Então, o toolkit, com o Node, você precisa, por exemplo, do Express instalado para poder rodar servidores web. O Node não é nada mais que um runtime do JavaScript, que eu vou explicar o que é um runtime. Mas o ban, ele já tem um Express dentro dele próprio para rodar aplicações, assim como o Dino também tem. Então, ele é algo a mais que o Node. Então, não precisa de tantas bibliotecas externas e, inclusive, já funciona com outras bibliotecas externas diferentes do Dino, que demorou bastante tempo. Então, um dos fatores que eu acredito que fez ele ser utilizado pela galera agora, já está sendo utilizado, é porque ele já deu compatibilidade para várias bibliotecas que o Node já utiliza. Então, além de querer ser um toolkit, o ban futuramente já tem o objetivo de se tornar uma plataforma, assim como o Dino. Como assim a plataforma? Se você entrar hoje na Vercel, no DigitalOcean, você consegue hospedar aplicações nele. Então você pode hospedar Node, PHP na DigitalOcean com um servidorzinho. E no caso da Vercel, você consegue colocar aplicações web. Só que no caso do ban, ele tem o objetivo de ser uma plataforma própria para você colocar suas aplicações lá, assim como o Dino hoje já faz. Vou colocar aqui uma foto aqui do lado. Ele tem o objetivo também de ser uma plataforma que é uma forma deles arrecadarem dinheiro para poder manter o ban e também manter a empresa que funciona por trás.
beleza? E o BAN, ele é feito utilizando a tecnologia chamada Zig, é a Ziglang. Essa tecnologia, ela é muito próxima, assim, parecida com a proposta do Rust, do C Sharp, C++, acredito que C++, eu sei. E, só que ele promete ser uma tecnologia muito mais rápida que essas outras. Por mais que ele não tenha tanta popularidade assim, mas é uma tecnologia bastante promissora e diferente, que eu nunca tinha visto vaga de emprego falando sobre o Zig. Depois eu vou até pesquisar mais sobre essa tecnologia. Mas pelo que eu já olhei, ele permite, uma das vantagens do Zig é o alocamento de memória manual. Ou seja, com a sua aplicação você consegue definir onde a memória vai ser alocada, quanto vai ser, pelo que eu já pesquisei. Isso dá ao banco uma vantagem muito grande, porque ele vai ser uma aplicação que vai ter uma otimização de uso de memória, que eu não sei se o Node consegue ter, inclusive porque ele é um runtime, não é um toolkit. Então eu não sei se ele tem tanta otimização de memória quanto o banco pode ter utilizando a Ziglang. Então, com isso, você pode ver que o BAN ele tem isso garante ao BAN uma performance maior. Então, ele tem um tempo de inicialização melhor e um uso de memória mais otimizado. Beleza? Mas agora vamos para o segundo diferencial do BAN comparado ao Node. A tecnologia que ele foi escrita, que ele foi desenvolvido, e junto a isso ele também tem o motor, a engine que roda o JavaScript por baixo dos panos. Então, o Node hoje em dia ele utiliza um V8, que é o motor, a engine do Google Chrome, do Google no geral. E essa engine ele é responsável por rodar o JavaScript no Chrome. Só que o que aconteceu com o Node? Com o tempo se tornou possível rodar essa engine, esse motor, o V8, fora do Google Chrome, fora de um navegador. E com isso foi que surgiu o Node. Porque o Node ele é um runtime, né, que eu vou explicar o que é runtime, basicamente é responsável por rodar o nosso código. Ele é um runtime que utiliza o V8, né, acoplado nele, para conseguir rodar código JavaScript. Beleza? A vantagem do BAN, assim, não vantagem, porque eu vou explicar para vocês, ele utiliza o JavaScript Core. O que é o JavaScript Core? Ele é o motor engine do Safari, da Apple. Então, é a engine proprietária da Apple. Enquanto o Node utiliza o V8, que é do Google, o BAN utiliza o JavaScript Core, que é da Apple. E qual a vantagem disso? As otimizações. Por quê? O Node, o JavaScript Core, ele é otimizado, tem várias otimizações para o Safari. O Safari é um navegador assim, não tão bom, mas ele é rápido e é otimizado. Então eles aproveitaram essa outra tecnologia que estava sendo desenvolvida, que ninguém falava sobre, eu nunca tinha escutado assim, poucas pessoas falando sobre JavaScript Core. Inclusive existem outros motores, no caso do Firefox, por exemplo, eles têm o SpiderMonkey, eu não sei se eles utilizam ainda, mas eles tinham ou têm um motor engine próprio. E com isso, eles conseguem ter um pouco mais de otimização em determinados pontos. Por que em determinados pontos? Existe, já vi aqui um artigo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, se não me engano, eu vou deixar aqui, é uma coisa Bytes, o site, que fez uma comparação do JavaScript Core com o V8. E basicamente, eles têm usos diferentes. Enquanto o JavaScript Core aqui, garante menor tempo de inicialização e melhor uso de memória, como eu já citei junto com o Zig, ele permite que, exemplo, uma aplicação inicie muito mais rápido e tenha uma otimização de memória muito melhor. Enquanto o V8 ele tem uma otimização voltada para uma maior velocidade de execução. Isso foi o que eu li, o que eu pesquisei. Então, o JavaScript Core ele garante um tempo menor de inicialização, um uso melhor de memória, enquanto o Node, o V8, ele garante um tempo de execução melhor. E o que isso quer dizer? Levando em consideração esses pontos, o que a gente pode concluir é que para serverless, que é uma aplicação que ela não é executada o tempo todo, então se você for na DigitalOcean, por exemplo, os droplets, que são
As máquinas que você utiliza lá, elas ficam ligadas o tempo todo recebendo requisições e respondendo o tempo inteiro. Então eu vou colocar até aqui a imagem para vocês verem como isso funciona. Então, utilizando esse formato, o Node ele tem vantagem, porque ele garante, como ele fica ligado o tempo todo, o tempo de inicialização não importa tanto, mas ele garante que as respostas vão ser respondidas de forma muito veloz. Só que a memória também tem um uso muito maior. Já o BAN, ele é ótimo para serverless, que é um tipo de aplicação que o servidor não fica ligado o tempo todo. A requisição bate lá, por exemplo, na Amazon, que é na AWS, ele liga o servidor, mas é um processo muito rápido, ele liga essa função que você vai rodar, ele roda a função e retorna a resposta, depois desliga novamente. Então esse é um tipo de aplicação que tem uso específico, né? Muitas pessoas gostam de utilizar, só que se for uma funcionalidade, eu vou falar disso em outro vídeo, mas se for uma funcionalidade que tem um uso muito grande, o serverless vai sair caro. Então depende do tipo de aplicação que você vai utilizar. Mas para aplicações serverless, o BAN é muito interessante, porque ele vai ter um tempo de inicialização muito rápido e a otimização de memória vai ser muito boa. Então você garante que o custo que você vai ter vai ser muito menor, porque o tempo daquela função iniciar e rodar vai ser muito mais rápido. Então essa é uma das vantagens do BAN, segundo as minhas análises. Mas pode ser inclusive que ele seja mais rápido que o Node em certos pontos. Mas a vantagem principal que eu vejo, segundo até a própria documentação do BAN, é para uso serverless, e é incrível. Inclusive, já vi alguns canais falando que um dos objetivos do BAN é futuramente a plataforma ser voltada a serverless. Inclusive, eu acho que a do Dino também é voltada a serverless, porque é onde eles se garantem e tem uma melhor performance. Beleza? Inclusive, sobre esse assunto de motores e engines, o React Native, que você conhece, que é uma plataforma utilizada para criar aplicações para celular, ele utilizava o JavaScript Core, utilizou durante 7 anos para poder gerar os nossos aplicativos, gerar as aplicações. Ele usava essa engine, que era para, em uma das etapas, né, que são várias etapas do React Native, até a gente conseguir criar uma aplicação, ele utilizava para compilar, não que seria compilar, mas para rodar esse código JavaScript que a gente escreve lá no React Native. Então, ele ainda pode, inclusive, ser ativado hoje, mas o React Native, ele com a necessidade de criar uma engine própria, que é o Herbs. Não sei se você já viu, você pode ativar ele ou desativar lá nas configurações do React Native. E ele garante um tempo menor de início, um uso de memória melhor, que é basicamente o que o JavaScript Core fazia, mas, aliado a isso, ele também gera reduz o tamanho dos aplicativos criados com ele. Então as aplicações acabam sendo menores, o que não era possível, era possível, mas não era tão bom com o JavaScript Core. Então, só para agregar esse conhecimento com vocês, que eu nem sabia, durante minhas pesquisas foi que eu descobri que o React Native utilizou por muito tempo o JavaScript Core. Beleza? Inclusive eu vou deixar aí na tela e na descrição uma pesquisa comparando o JavaScript Core com o Herbs, para ver o quanto isso melhorou no React Native. E só para fechar aqui essa história do BAN e como ele funciona, ele tem integrado nele, como eu falei, um toolkit. Ele tem aquela funcionalidade que eu falei de criar um servidor, ele tem a funcionalidade própria de WebSockets, e ele também tem o runtime próprio. Então o Node.js, ele é um runtime que utiliza bibliotecas externas para se completar. Enquanto o BAN, ele tem o Express próprio, ele tem a funcionalidade de WebSockets própria, e ele tem o runtime, que é o que bate diretamente com o Node. Então ele tem essas funcionalidades a mais e ainda tem o próprio runtime. E é esse runtime que é o diferencial, que vai fazer a diferença para você que é desenvolvedor e ainda está aprendendo Node. E eu vou falar um pouquinho depois, mas basicamente, se você pegar o seu código Node e rodar com BAN, provavelmente ele vai funcionar, e eu vou explicar por quê. E além desse runtime, o BAN ainda adicionou no seu toolkit uma ferramenta para instalar bibliotecas, pacotes. Ou seja, você não vai precisar, tecnicamente, segundo eles, utilizar o YARN, o NPM, o PNPM para instalar suas aplicações. Ele já vai ter o próprio instalador integrado nele. Isso é muito legal,
e deixa ele ainda mais completo. Agora eu vou falar com vocês sobre a Over, que é a empresa que está por trás do banco. O banco foi fundado por Jared Sumner, não sei se eu falei o nome dele certo. E nas minhas pesquisas eu cacei o LinkedIn dele. Ele trabalhou por muito tempo no Stripe, que é uma ferramenta lá de fora, que também funciona aqui no Brasil, que é para de pagamentos, né? Ele é toda uma ferramenta que a gente pode utilizar, integrar nossas aplicações para fazer pagamentos. E antes disso, de criar a Over, ele trabalhou muito tempo no Stripe como front-end engineer, se não me engano. Tá lá, eu acho que foi isso ali. E a Over, que é essa empresa dele, desse fundador, recebeu um aporte financeiro da E Combinator de 7 milhões de dólares. Para quem não sabe, o E Combinator ele é uma empresa que investe em empresas de tecnologia para potencializar o crescimento, né? Para que, exemplo, a Over, para manter o ban, era basicamente uma pessoa dando manutenção. Agora, com esse investimento, provavelmente eles vão conseguir contratar outras pessoas para ficar dando manutenção na aplicação, também criar essa outra plataforma, provavelmente, né? E responder as mais de 1000 issues que tem lá no repositório. E essa eCombinator, ela basicamente investe nessa empresa de tecnologia e recebe uma porcentagem da empresa, né? Pelo que eu li ali no próprio site, eles recebem uma porcentagem da empresa que eles estão investindo normalmente, né? Porque é um investimento. Eles vão querer, é óbvio, receber o retorno desse investimento. Então é basicamente isso, né? Tem uma empresa por trás do banco, diferente, eu acredito que o Node tenha, mas eles são empresa privada, né? E tem um objetivo, assim como o Dino, de se tornar uma plataforma. Esse investimento é muito importante para eles. E eu acredito que vai ser bom para a comunidade também, contanto que ele continue open source, que evolua a tecnologia. Beleza? Agora eu vou falar com vocês sobre minha experiência de uso. E em primeiro ponto, gostaria de falar com vocês sobre um probleminha que eu tive, porque eu testei o ban inicialmente no WSL, do meu notebook aqui. Depois vai ter review dele no canal. É o Samsung, se eu não me engano, com i5. E ele é o Windows, eu não instalei o Linux. E eu coloquei o WSL para poder desenvolver minhas aplicações. E eu tive um problema bem chatinho quanto à instalação de bibliotecas. Que o ban, como eu falei, ele tem o próprio instalador para substituir o Yarn, o NPM e etc. Só que, quando eu fui instalar o Express e outras libs dele, o ban demorou cerca de 263 segundos para instalar o Express, enquanto o Yarn demorou 3,33 segundos. Então, depois que esse problema aconteceu, eu até achei que era eu achei que era no ban em geral, em todos os sistemas operacionais, mas eu fui testando no Linux e funcionou tranquilo, inclusive demorou 2 segundos para instalar o Express no Linux. Então eu abri lá uma issue, eu vou até colocar aqui a foto, o link para você na descrição, para falar para o pessoal do banco que tá uma experiência meio negativa no WSL pela demora na instalação dos pacotes, porque realmente demorou muito para instalar, ele travava numa parte do processo e demorava muito tempo para conseguir instalar. Então eu abri essa issue e até agora não tive resposta, mas é porque no repositório do banco, se você for olhar, vou colocar a foto, tem muitas issues abertas, porque é uma tecnologia que, como eu falei, ganhou muito hype, muitas pessoas usando, que as pessoas acharam problemas e vão colocando lá. Só que o time ainda não é um time muito grande, então são poucas pessoas para para resolver muitos problemas. Eu acredito que o Node também tenha, né, muitas issues, só que essa quantidade de issues está preocupante, porque o pessoal do ban não consegue dar over, não consegue dar suporte para tanta gente. Eu espero, inclusive, que esse investimento que foi colocado ajude eles para que eles consigam dar resposta para todo mundo. Então, passando esse processo, eu instalei o ban aqui no meu Linux e funcionou tranquilo. Eu fiz uns testes, eu vou colocar a foto aqui para vocês, do tempo de execução. Eu rodei o servidor utilizando o Express, não o Bank Server. Inclusive, esse Bank Server, que é a forma de rodar aplicações otimizada no ban, deve ser muito mais rápido do que essa que eu testei utilizando o Express. Mas testando utilizando o Express nessas duas aplicações, o ban ele teve o tempo de execução relativamente maior que o Node. Não tão grande, mas para rodar, por exemplo, uma rota que eu utilizei só mostrando Hello World na tela, ele teve sim um tempo um pouquinho maior. Mas só que utilizando a ferramenta própria que já é otimizada,
eles devem conseguir com um tempo ainda mais reduzido. Ou ainda fazer um vídeo criando uma aplicação inteira utilizando o Ban, utilizando essa própria ferramenta, né, o Ban Server. Eu ainda não sei como fica a parte de rotas, eu tenho que dar uma estudada. Mas para a gente ver realmente uma comparação lado a lado, criando uma aplicação real, para ver se realmente ele tem todo esse diferencial, beleza? E além disso, além desse ponto, ele tem um gerenciamento de erros muito amigável. Então, um problema que eu via no Node é que você chegava, criava uma aplicação, rodava e aparecia aqueles erros vermelho, grandão assim na tela que você não conseguia identificar onde é. Então, o Ban, eu vou colocar até aqui a comparação das fotos um do lado do outro. O Ban ele tem o próprio gerenciamento de erros, assim, ele mostra onde está o erro. Então, ele é um pouco mais amigável, eu achei melhor que o Node, assim, em comparação ao gerenciamento de erros. Eu só achei que faltou no Ban, mas como ele está na versão inicial, o pessoal pode então não levar isso em conta, mas ele não tem um gerenciador de versões. É óbvio que o Node ele não tem, né? Ele utiliza uma ferramenta chamada NVM para gerenciar. Só que existe uma NVM, que não existe um similar para o Ban. Pode ser que eles criem internamente, ou outra pessoa crie um gerenciador de versões para o Ban, assim como criaram para o Node. Mas é interessante eles terem internamente para ser realmente o toolkit, a ferramenta mais completa. Pode ser até que saia depois. Porque como ele está numa versão 1.0, é interessante que a pessoa consiga navegar entre as versões, porque provavelmente tem uma correção ou outra, uma coisa que não funciona em uma funciona na outra, então eu acho interessante, principalmente futuramente, eles terem um gerenciador de versões. Porque o Node, por exemplo, ele tem da versão 18 à versão 1, então ele tem muitas versões, e a pessoa pode escolher qual ela se sente mais confortável, qual ela não tem tal problema, então é interessante sim eles terem gerenciador de versões. Agora vamos para a minha opinião final sobre o Ban e sobre o futuro da programação. Então, galera, é o seguinte. Há uns anos atrás, já teve aquela história do Dino vai matar o Node. E foi um verdadeiro rebuliço na comunidade de programação, porque todo mundo achou que o Dino ia matar o Node, que foi criado pelo mesmo criador do Node. Ele deu declarações, né, falou algumas coisas que ele não gostava, então ele implementou no Dino e tal. Só que assim, eu não vi vagas de programação, ele já tem, não sei quando o Dino foi fundado, deixa eu pegar aqui. Quando o Dino foi criado. Essa nossa realmente eu não tenho. O Dino foi lançado em 2018. Já faz 5 anos que o Dino foi fundado e até hoje eu não vejo tantas vagas de programação pro Dino. Inclusive, depois que acabou o hype, eu vejo poucas pessoas falando sobre o Dino. Inclusive, tem vários vídeos na internet de gente, de pessoas já criando aplicação com o Dino, já mostrando como é que faz isso, como faz aquilo. Mas o Dino, ele teve uma desvantagem muito grande. Ele mudou muitas coisas na forma de escrita e ele teve que modificar bibliotecas para funcionar nele. O que foi um tiro no pé para o pessoal do Dino, porque eles demoraram para dar suporte para muitas tecnologias. A comunidade perdeu o hype, se desinteressou pela tecnologia, não viu tanta vantagem assim, além do suporte nativo para o TypeScript, que tem no Ban também. Mas eles tiveram esse problema porque a maioria das libs não funcionavam diretamente, não tinha que esperar suporte para o Dino. O Ban ele tem uma vantagem muito grande, porque ele já veio com suporte, inclusive para funcionalidades nativas do próprio Node, e também se você for instalar uma lib que funciona no Node, provavelmente vai funcionar no Ban. Então o Express, por exemplo, já está funcionando com pouco tempo de lançamento do Ban. Então ele não precisou importar as bibliotecas do Node para sua arquitetura. Ele já conseguiu conectar diretamente, então grande parte das bibliotecas já funcionam, já é possível criar muitas aplicações utilizando o Ban. Então essa é uma grande vantagem para ele se destacar no mercado de hoje. Diferente do Dino, que eu acho que vacilou um pouquinho nessa parte e fez com que durante esses 5 anos ele não tivesse não chamasse tanta atenção, não tivesse também grande diferencial de velocidade comparado ao Node. Tanto que o mercado não se adaptou a ele e se tiver vagas no LinkedIn, eu não olhei, mas são pouquíssimas. Ele não conseguiu conquistar o mercado de programação e nem os desenvolvedores, na minha opinião. Mas o Ban, eu acredito que ele vai conseguir isso. Ele vai ter muito mais uso
e o mercado provavelmente vai se adaptar a ele, porque ele tem esse conjunto de ferramentas que é muito interessante, é uma coisa que a gente não tinha no Node e que realmente fazia falta. A gente não consegue ter algo interno, como por exemplo a gente tem no Nest. Inclusive muitas tecnologias surgiram, o Adonis, o Nest, o FastFi, eles surgiram para adicionar funcionalidades, ferramentas dentro do próprio Node que não estavam lá dentro, né? Inclusive bibliotecas externas foram surgindo para poder deixar o Node melhor. Então ele precisou desse apoio da comunidade para conseguir virar meio que um toolkit através de bibliotecas externas. Então você não consegue fazer muita coisa com ele sozinho, porque ele é apenas um runtime, diferente do Bun, que é um toolkit. Então essa também é uma vantagem do Bun. E além disso, a forma como você escreve o código não vai mudar. Você vai continuar escrevendo código JavaScript, TypeScript, como você escreveu no Node, igual. A diferença é que se você quiser utilizar as ferramentas nativas do Bun, é só você ir lá na documentação, caçar como funciona, implementar. Então eu não vejo o Bun como um vilão. Eu quero que ele cresça, inclusive, porque ele realmente tem coisas muito vantajosas comparadas ao Node, que é só um runtime, ele é um toolkit. E eu vejo que ele não vai mudar a forma como nós programadores escrevemos código. A gente só vai precisar, caso queira, utilizar as bibliotecas nativas do banco, porque se você não utilizar, eu acredito que é uma perda do potencial que ele tem, que ele tem um instalador de pacotes, ele tem um runtime, ele tem forma de criar servidores própria, ele tem uma forma de usar o WebSockets própria, então ele tem muito poder e otimização, porque é pela própria equipe do banco que criou, muito grande. Então é interessante sim que você utilize, mas para utilizar é só ir na documentação e ver como eles implementam. A documentação é até legalzinho, já olhei. Então assim, ele não é um vilão e ele só tem a agregar para nós programadores. Mas caso você queira utilizar as funcionalidades padrões, é só você utilizar, criar um projeto com Express, com as bibliotecas Node, é só você utilizar o runtime, porque o runtime pode ser utilizado separadamente. Então, ao invés de você rodar sua aplicação utilizando o Node, quando você gerar o build, é só você utilizar o runtime do Bun para rodar as aplicações a funcionar da mesma forma e com uma performance melhor, né? Então, essa é a minha opinião sobre essa é a minha comparação do Dino com o Bun. Eu só queria dar um aviso para fechar minha opinião, que é calma ao pensar em migrar. Porque por mais que o Bun ele já prometa já ser mais rápido que o Node, ele ainda está na V1, cara. O Node ele demorou muito tempo, como eu falei, para ser aceito pelo mercado, e hoje ele está na versão 18. Então foi um tempo de maturação muito grande. Inclusive, deixa eu precisar até quando o Node foi criado para a gente ter um parâmetro quanto a isso. Então o Node ele foi criado em 2009. É muito tempo de desenvolvimento e de maturação para conquistar o mercado de tecnologia. Então, acredito que até 2015, eu lembro ao certo, falava no Node, mas era uma tecnologia hype. A padrão era o C Sharp, Java. E hoje não, ele conseguiu conquistar o espaço no mercado. O Dino está nesse processo também, porque ele está só 5 anos no mercado. Acredito que o Bun ele vai ter talvez uma aceitação um pouco mais rápida, né? Porque ele permite que você não mude a forma como você escreve o código, é um conjunto de ferramentas baseado no JavaScript, já aceita TypeScript, então ele acredito que seja aceito um pouquinho mais rápido, mas ele ainda está numa versão estável, que é a V1. A gente não sabe quanto tempo o pessoal do Bun vai demorar para conseguir tornar ele mais estável, as versões vão sair muito rápido, então se você migrar, tem chance de alguma coisa que você utiliza que você está usando do Node não funcionar ou ter algum bug no funcionamento, você vai precisar abrir uma issue, esperar o pessoal do Bun resolver esse problema para aí sim sua aplicação rodar. Isso pode ser muito rápido ou demorar muito. E aí você vai ter que ficar instalando versões atualizadas, correções o tempo inteiro. Então eu acredito que para projetos ao menos grandes, não é interessante você migrar para o Bun agora. E também para os novos programadores, não fiquem com medo de novas tecnologias que saírem. O importante é você continuar estudando, continuar se desenvolvendo e principalmente entender os princípios da programação, o básico de como
cada coisa funciona. Porque você sabendo os princípios, você não vai precisar se preocupar com a nova tecnologia, vai ser muito mais fácil de aprender. Eu tirei isso porque eu estudei muito tempo Arduino, né, que é uma tecnologia que eu utilizava o C++, e só que eu aprendi no curso que eu fiz o básico da programação, variáveis, condicionais, operações. Tudo isso me fez, me tornou mais fácil no meu processo de aprendizado. E esse tipo de coisa de surgir uma nova tecnologia que faz parte da evolução do mercado de programação. Sempre vai surgir. O importante é você continuar estudando e saber os fundamentos. Então, galera, é isso, essa é a minha opinião sobre o BAN. Eu espero que ele cresça, seja uma tecnologia realmente, é uma tecnologia realmente interessante, com boas propostas. Eu espero que o pessoal do bando consiga dar manutenção, consiga evoluir a ferramenta, para que a gente, nós programadores, tenhamos mais facilidade, né? Porque um toolkit, ele é um conjunto de ferramentas, a gente não vai precisar se preocupar tanto, assim como surgiu o Nest, o Adonis, para facilitar esse processo de Node. Então, eu espero que o pessoal realmente consiga evoluir a ferramenta e eu vou continuar trazendo novidades aqui para vocês. Tem vários outros temas que eu gosto aqui de abordar. Então, é isso. A gente se fala e até a próxima.